Boa noite, doutora Gabriela. Tudo bom? Boa noite, sejam bem-vindos nessa terça-feira. Mari, que bom que você já está aqui. Luiz, Sachi, que bom, sejam bem-vindos nessa live muito especial, né, com a presença do Caio Megali, passando sobre o cenário econômico, né, para 2025. A gente sabe que está tão desafiador, né? Então ele já está se preparando aí para entrar. E todos, olha aí, Rodrigo, que bom te ver aqui, doutor Paulo, não é doutora Paula? Boa noite, gente, sejam bem-vindos. Que bom que vocês estão se dedicando um tempo para a gente, né, se informar ainda mais, escutarmos um pouco melhor sobre o cenário econômico tão importante para a tomada de decisões, né, na área da saúde, em todas as áreas, né? Mas como nós trabalhamos com esse setor, óbvio que eu vou sempre, né, prestigiando aí nossos clientes e tudo, e também, né, nossos amigos, seguidores, colegas que se interessam pelo assunto. Olha aí, Ju, tudo bem? Letícia, Alexandre, obrigada, viu, pela participação, por estarem aqui entrando. Vamos ver aqui o que está acontecendo. Aí. Já vamos iniciar. Muito bem. Boa noite. Tudo bom, Caio? Tudo bom? Tudo bem. Desculpa a demora aqui para me entender com as configurações do Instagram. Tinha que abrir o vídeo, tinha que abrir Imagina, o acha? áudio, por isso que eu demorei um pouquinho. Imagina, muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade. É um grande prazer, orgulho aí ter você conosco, Pra- compartilhando um pouco, Prazer é né, do meu, viu, cenário econômico. Cecília? É bom estar aqui, muito bom estar aqui com vocês, batendo esse papo. Ah, que ótimo. Acho, né, apresentar um pouco melhor o Caio, né? Caio, embora dispense, mas cumprindo até assim, né, no protocolo e tudo. Além, né, de ser um grande especialista, eu admiro muito a didática que ele tem em colocar de forma muito clara, muito acessível, né, todos esses detalhes tão significativos aí da economia. Então, além, né, do Caio ser o economista-chefe da XP Investimentos, que nós sabemos que é uma grande líder no mercado, ele também foi secretário de Desenvolvimento da Indústria e Comércio, diretor de programas do Ministério da Economia, secretário municipal da Fazenda de São Paulo, vice-presidente da Associação Brasileira de Secretários de Finanças das Capitais, ex-economista do Itaú, Unibanco, sócio fundador, economista-chefe da Mauá Investimentos, professor de economia da PUC-Rio e no IBMEC, BMEC, Demec. mestre de economia da PUC-Rio. Meu Deus, quanta coisa, né, Caio? Que bagagem incrível. Muito Não obrigada precisava por ter lido dedicar esse tempo. essa coisa toda, mas prazer estar aqui com vocês. Vamos bater, vamos conversar. Como você falou, Cecília, no começo, é um cenário bem desafiador para a economia global, né? A gente está com o novo governo Trump, tem temas na China também que impactam aqui o Brasil, e aqui no Brasil também bastante coisa, né? Chega a segunda parte do mandato do presidente Lula, desafios importantes aí do lado da inflação, taxa de juros mais alta, uma economia ainda forte, acho que tem bastante coisa para a gente falar. Então, fique à vontade. Você que manda aí. Por onde você quer começar e tudo, né? Boa, eu acho que a gente pode começar exatamente
com a história do Trump, né, que eu falei no início, é um governo que está bastante enfático, né, nas suas diretrizes e que está mexendo especialmente com a parte do comércio internacional, né? Tem dois grandes temas, na verdade, comércio internacional e imigração. Imigração é uma coisa mais bilateral ali, Estados Unidos e México, mas que afeta bastante a economia americana, mas o que afeta o mundo mesmo, né, de forma econômica e política é essa questão das tarifas comerciais, né? O presidente Trump entrou com uma plataforma bem agressiva de aumento de tarifas comerciais, e aí tem até uma discussão, né? Porque a tarifa comercial ela pode servir como duas estratégias. Primeiro, o que é a tarifa comercial? É você subir impostos na importação de produtos dos Estados Unidos e de outros países. Então, por exemplo, o Brasil importa ferro, aço para os Estados Unidos, o Trump sinalizou não, ele já assinou já o decreto de aumento de 25% de todas as importações de aço para os Estados Unidos. Isso afeta, obviamente, as empresas brasileiras. O objetivo é proteger a indústria siderúrgica dos Estados Unidos, né, deles lá, né, que tá passando por uma situação mais difícil, para ver se ela recupera. Então tem um dos objetivos é esse, a proteção da economia local. Então isso torna mais caro as importações, fica mais caro você comprar um carro da China, fica mais caro você comprar um aço do Brasil, fica mais caro comprar tudo de fora, para tentar direcionar a demanda deles lá para a produção local. Mas o problema disso é que isso também é ruim para os Estados Unidos, né? Talvez não para a empresa que produz aquele produto, mas para o consumidor americano vai acabar comprando produtos mais caros. Pode aumentar a inflação e tem sido essa discussão. Então, por que o Trump faria uma coisa que também pode ser ruim para os Estados Unidos? Porque aí tem uma outra diretriz das tarifas comerciais, que é a guerra comercial. É usar a tarifa como objetivo para atingir, como um meio, né, para atingir outros objetivos. Por exemplo, os Estados Unidos estão muito preocupados com a entrada de drogas no país. Essas drogas que saem da China, passam pelo Canadá e entram nos Estados Unidos. O Trump diz o seguinte, olha, ou vocês melhoram o controle da saída aí de drogas, né, não deixa vir as drogas para cá, ou nós vamos pôr tarifas comerciais que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é mais como um instrumento de barganha aqui. Eu sei, a ideia é a seguinte, eu sei que eu me ferro aqui, mas você vai se ferrar muito mais com essa tarifa e eu vou colocar a tarifa para te forçar a vir do meu lado. Você vê que quando ele fez isso para México e para Canadá, há 3 semanas atrás, 2 semanas atrás, rapidamente os dois governos falaram, não, peraí, vamos sentar e vamos tentar rediscutir aqui a proteção das fronteiras e tudo, né? Então, eu acho que essa é o grande tema do momento. Quais são as consequências que eu vejo desse grande tema? Primeiro, o mundo, no mínimo, tem mais incerteza, né? As empresas que estão produzindo diversos produtos na China, nos Estados Unidos, no Canadá, no México, no Brasil, na Colômbia, né? Teve um ataque muito claro à Colômbia. Então, todos ficam, será que vai ter tarifa? Não vai ter? Eu vou conseguir exportar para os Estados Unidos ou não? Quanto que eu produzo aqui? O segundo, tende a aumentar a inflação nos Estados Unidos. E quando aumenta a inflação nos Estados Unidos, os juros lá ficam mais altos. Juro alto lá também nos afeta. Então, essa política do Trump pode ser talvez positiva para as estratégias dele de longo prazo da economia americana, mas para nós aqui nos afeta por duas maneiras. Crescimento menor no mundo, mais incerteza global, essas coisas tudo, e juros mais altos. Juros altos lá fora pressionam os nossos juros aqui. Então, acho que esse é o primeiro tema. Mas assim, Cecília, nós estamos aos 5 minutos do primeiro tempo do mandato do Trump, né? Então, a gente não sabe quanto que é a ameaça, a retórica, quanto que ele realmente está querendo impor essas tarifas e manter essas tarifas, quanto que os outros países vão ceder. Vai ser assim o tempo todo. Vão ser 4 anos de volatilidade, ameaça, volta, tira, avanço, né? Tem a parte territorial que ele tem falado também. Hoje eu li um artigo muito interessante no Financial Times, né, aquele jornal inglês, que fala sobre isso, né? Tem o
imperialismo. Hoje a gente tem uma China imperialista, a Rússia imperialista, agora os Estados Unidos com ideias imperialistas também, conquistar a Groenlândia, conquistar o Canal do Panamá, conquistar a faixa de Gaza. Quer dizer, isso também não gera impactos econômicos no curtíssimo prazo, mas gera tensões ao longo do tempo, né? Então, acho que esse é um primeiro grande tema que a gente tem que ter no radar. Vai afetar o Brasil e foi uma das razões, e tem sido uma das razões, pelas quais o real se desvalorizou. Chegou a bater 6,30, agora voltou para 5,70, 5,80, mas está bem mais desvalorizado do que os 4,90 que a gente via lá no início do ano passado. Sim, exatamente. E aí, o que, assim, de forma prática para o nosso público, assim, que quer às vezes saber como se preparar, né? Aonde investir de forma mais segura, pensando até nas empresas, né? Aonde, como que a gente estabelece, assim, diante de tanta insegurança, não só nacional, mas internacional, onde a gente pode, né, se é que é possível, se garantir um pouquinho. Essa é uma pergunta boa, né? Porque, assim, primeiro, não tem um cenário que necessariamente é um cenário ruim, ou um cenário necessariamente bom, um cenário volátil. Os Estados Unidos, por outro lado, estão crescendo a um ritmo muito bom, o crescimento americano forte é bom, né? Os Estados Unidos estão voltando a ganhar protagonismo na economia global, o que também é positivo do ponto de vista de médio prazo, né? Os Estados Unidos forte significa uma América do Sul, uma América Latina forte, né? Então, não é um cenário que necessariamente se diz, olha, vende tudo, fica só na taxa de juros, no CDI. Não, não é um cenário necessariamente. Você pode perder grandes oportunidades. Ao mesmo tempo que está acontecendo essa coisa política toda, a gente está tendo a revolução da inteligência artificial. A gente viu ali o DeepSeek, né, que é aquela empresa chinesa que tem uma nova inteligência artificial, tem a NVIDIA que vai ser uma concorrente direta, mas tem toda a estrutura de inteligência artificial e de tecnologia que fornece a essas companhias e subiram de preço barbaramente nos últimos tempos. Agora deu uma corrigida, mas é um bom setor para investimento. Um bom setor para investimento é um setor de infraestrutura mesmo nos Estados Unidos. Então tem coisas para fazer, né? Não é para assim, vai ser muito ruim, se tranca, né? Mas, como eu falei, é um cenário volátil, né? Então, um cenário de volatilidade é um cenário que você tem que ter mais cautela mesmo. Onde a gente vê oportunidades interessantes de investimento. Vou falar um pouquinho aqui da economia brasileira, que aí a gente fecha essa história, né? A economia brasileira cresceu bem nos últimos 3 anos, 4 anos até, desde a saída da pandemia. O Brasil surpreendeu na saída da pandemia, crescendo bem mais forte do que se esperava, bem mais robusto, né? É um dos países que mais cresceu depois da pandemia. Nós fomos muito ágeis em fornecer, durante a pandemia, um apoio para as empresas, para as famílias, e depois as empresas brasileiras conseguiram, com isso aqui que a gente está fazendo, né, online e ganhos de inovação, sair muito rápido da pandemia. Aí depois, quando os efeitos da pandemia saíram, aí que o Brasil se deslanchou mesmo. Fizemos muitas reformas importantes, né? Reforma da Previdência, reforma trabalhista, que ajudaram nessa recuperação, e depois, mais recentemente, agora o governo gastando talvez até demais para impulsionar a economia e o consumo aqui no curto prazo. Então, eu acho que, olhando para frente, você tem um risco de inflação aqui no Brasil, porque a gente meio que exagerou, passou do ponto, passou da dose aqui dos estímulos, né? E pode gerar inflação lá na frente. O câmbio desvalorizou, voltou um pouquinho agora, mas mostra como a proteção do dólar é importante no momento de incerteza como esse. Mesmo quando as incertezas estão nos Estados Unidos, o dólar é um porto seguro. Então, a diversificação nesse momento ganha muita relevância. E aproveitar um momento de juros altos lá fora e aqui no Brasil. Juros altos é um momento que não é bom tomar muito dinheiro emprestado. Claro, quando você tem um investimento muito certo a fazer, um projeto muito certo a fazer, tem que fazer.
mas é um bom momento para preservar a caixa. A taxa Selic nossa aqui está chegando em 15%, a nossa projeção mais ou menos, né, vai chegar entre 14,75, 15,5 por ali. A taxa de juros nos Estados Unidos estão bem altas também. Se hoje você compra um título público americano, do Tesouro Americano, pagando 4,5 em dólar, 4,5 por ano por 10 anos. Então, é um retorno, assim, você compõe 4,5 em 10 anos, dá 50%, 60% de rendimento, super seguro, é o investimento mais seguro do mundo, em dólar. Então, é uma grande oportunidade para preservar um pouco de caixa e esperar um pouco essas incertezas baixarem para tomar decisões um pouco mais concretas, né? E aqui no Brasil, a gente pode falar disso depois, mas nós estamos entrando daqui a pouco num ciclo eleitoral que também traz volatilidade. Então, acho que uma cautela, assim, deixando um pedaço em caixa, talvez em dólar, né? Encaixa em dólar que pagam bons juros lá fora, encaixa aqui no Brasil que está pagando a Selic que tá bem também. E instrumentos, né? Investimentos indexados à inflação. Hoje você consegue comprar um título público brasileiro o governo paga IPCA, que é a taxa de inflação ao consumidor, mais 6, 7, 7,5%. Isso bruto, né? Tem um imposto e tal, mas você consegue ali tranquilamente um juro real líquido de 5, 5,5%, você trava aí para o prazo que você quiser. Você pode comprar um título desse que vence lá em 2060. Né? Como nós estamos aqui conversando também em parte com o setor de saúde aqui, né, Cecília? Você estamos ligados ao setor de saúde, a gente sabe como a expectativa de vida está subindo, com várias mudanças que a gente teve, várias evoluções que a gente teve nesse setor. Pô, você pode comprar hoje um título IPCA que vence em 2050, daqui a 25 anos. E o governo te garante a inflação. Se o grande risco aqui no Brasil é a inflação mais alta, um título desse indexado à inflação é bem interessante, né? Então, é um momento de muita volatilidade, mas também é um momento de muita oportunidade, assim que a gente está enxergando o cenário atual. Sempre, né? Tem que ter sempre essa visão. Caio, olha, eu estou impressionada. Nós estamos com aí pessoal até da Itália, o Andréa, algumas amigas minhas de lá, de Goiás, do Nordeste. Muito obrigada pela presença, viu? E o Dr. Pancotti, que é nosso cliente também, de Votuporanga. Provavelmente quem está na Itália não está sentindo esse calor que nós estamos sentindo Provavelmente aqui no Brasil, né? não, e ainda, olha, estão empenhados, porque já é tarde lá, Não né? é? Então, É muito isso, ainda estão bom. empenhados, é verdade. Então, o Dr. Pancotti, que é nosso cliente também de Fernandópolis, aqui do interior de São Paulo, ele perguntou sobre o agronegócio em 2025. O que você acha? O que você orienta aí? Excelente pergunta. O agronegócio é um dos motores, um dos pilares da economia brasileira, né? Não tem dúvida a respeito disso. É o setor que tem maior produtividade na economia, é um setor que responde diretamente por uns 5, 6% do PIB, quer dizer, a produção de grãos é 5, 6% do PIB, mas quando a gente agrega todos os setores que estão envolvidos com o agronegócio, logística, transporte, comércio em volta dos setores que envolvem o agronegócio, fertilizantes, né, máquinas, equipamentos, etc., chega a quase 30% do PIB. Né? Então, mexe uma parte grande da economia brasileira, um terço da economia brasileira é ligado ao agronegócio. Tivemos um ano de 2023 espetacular, uma safra muito forte, preços muito fortes, câmbio favorável, quer dizer, 23 foi aquela trinca, tudo deu certo. Aí 24 foi um pouco pior, os preços caíram um pouco, a produção foi menor também, mas ainda assim firme, e 25 sinaliza de novo um ano muito bom. A gente vai para recorde de safra, né? Vai para recorde de produção, isso vai puxar bem o crescimento econômico desse ano. Isso está dado, viu, Cecília? Porque o PIB do agronegócio de 25, na verdade, ele é feito em 24. Ele é plantado em 24,
Se o clima foi bom lá em 24 e foi, é só colher. Então está praticamente garantido esse PIB bastante forte. A nossa projeção lá na XP é um crescimento de 16% da produção Uau! agrícola, que é um negócio assim, já de um nível perto do recorde histórico. Então nós estamos indo para um recorde histórico, com preços que caíram, mas ainda estão bem melhores do que estavam no pré-pandemia, e agora o câmbio um pouco mais valorizado, que ajuda nas exportações. Então, eu acho que o agronegócio vai voltar a ser, esse ano, um dos sustentáculos da economia. Acho que a economia, de modo geral, vai desacelerar. A gente está vendo a, a economia, o Banco Central subiu bem os juros. Eu vi aqui que tem até uma pergunta sobre expectativa de inflação de serviços, né, no setor de Isso. saúde aqui em particular, mas serviços em geral é alta, tá? A gente está vendo a inflação de serviços acelerar justamente porque do que depende de serviços? Mão de obra. E a gente está com o mercado de trabalho bastante apertado, taxa de desemprego bastante baixa, salários crescendo rapidamente, isso pressiona custos no setor de serviços. Mas não é só isso, né? Por exemplo, tem muitos segmentos, saúde um deles, que depende de insumos importados, certo? Você tem que importar uma máquina, importar um produto químico, importar equipamento, né, que você usa ali para o dia a dia. O câmbio, de novo, voltou um pouquinho dos 6,20 para 5,70, 5,80, mas estava 5 no começo do ano passado. Isso vai sendo repassado como custo também. Então, temos mais custos de produção e isso mais custo. O mercado de trabalho apertado e muita demanda. Isso, não sei quanto vocês ali no setor de saúde estão sentindo muito na ponta, mas na maioria dos segmentos que a gente vai, de serviços, né? Escolas, restaurantes, cursos, passagem aérea, transporte de forma geral, transporte pela está tudo abarrotado, está tudo com uma demanda bastante forte. Então, demanda muito forte, impulsionada pelo crescimento. Por isso que eu falei que talvez a gente tenha até passado um pouco do ponto do crescimento. Crescimento muito forte aqui, demanda muito forte e custos de produção em alta geram inflação, né? A gente tem uma projeção de inflação de serviços esse ano que vai para perto de 6, 7%, né? Bem acima ali dos 3%, que é a meta de inflação. E aí o que eu estava falando antes é que, para reagir a isso, o que o Banco Central faz? Ele joga a taxa de juros para cima para dar uma esfriada na fervura, né? Tentar diminuir um pouquinho aqui e reequilibrar a economia. Então a gente vê uma desaceleração do crescimento esse ano, mas não do setor agrícola, não do agronegócio. Eu acho que o agronegócio vai ser forte. E essa desaceleração que a gente vê esse ano não é uma desaceleração muito pronunciada, ou seja, não é uma recessão, não é alta de desemprego nem nada, justamente porque a gente vê o agronegócio como um dos fatores de sustentação da economia. Mas você acha que essa desaceleração vai afetar também os serviços da área da saúde? A saúde é mais, como a gente fala tecnicamente em economia, mais inelástica, né? Uhum, Tem segmentos que são elásticos, são segmentos que são inelásticos. O que é o uhum. segmento inelástico? É o que não tem muito jeito. Você, dependendo do preço, você tem que usar. É. Escola, né? Não é porque a escola subiu 10, 12, dificilmente você vai tirar o seu filho da escola e falar, não, meu filho não vai mais estudar porque a escola ficou muito cara. Não, é mais inelástico, né? Já um serviço de higiene, né, pessoal, serviço de beleza, essas coisas, né? Às vezes você escolhe ou um curso que não é um curso tão fundamental, esse tem mais sensibilidade. Saúde é, por definição, inelástico, né? Então, se você precisa usar, né? Talvez aqueles itens menos urgentes, digamos, né? Sei lá, alguma coisa que você pode deixar para depois, que seja uma coisa mais estética do que clínica, se é que eu estou usando os termos corretos aqui, talvez sinta mais, é mais elástico. Agora, as coisas mais prementes assim, não muito. E de novo, né, não é uma desaceleração muito pronunciada. Tem fatores mitigantes. O agronegócio e a renda que ele gera é muito importante. Eu sei que você está no interior de São Paulo. O interior de São Paulo é uma área que, assim, vive sempre abastecida pela renda do agronegócio. Mesma coisa no interior do Rio Grande do Sul, até lá a região do Mato Piba,
lá em cima, né? É um cinturão mais protegido. É, mas áreas mais urbanas, a gente ainda tem uma transferência de renda do governo bastante firme. Aí eu estou falando de classes de um segmento mais de renda média e renda baixa, mas, por exemplo, os programas sociais do governo continuam crescendo 14, 15% ao ano. Né? Isso é uma injeção de recursos na economia bastante relevante. Pagamento de precatórios, né, que são aquelas ordens de pagamento, né, que o governo disputa com o setor privado na justiça e perde. O governo vai pagar mais 100 bilhões de reais em precatórios esse ano, que aí vão para a classe média e classe alta, que normalmente são servidores, etc., aposentados que recebem esse recurso, e vão continuar consumindo, ou seja, tem vários fatores mitigantes para sugerir que a desaceleração não tende a ser muito pronunciada. Que bom. Né? Né, que bom. E assim, né, eu gosto sempre do seu olhar que mostra as oportunidades que a gente vai tendo e também dessa atenção, né? Eu acho que a gente está atento, sempre conseguimos fazer melhores escolhas e melhores negócios. E, né, como nossa empresa está há 20 anos no mercado, tudo, a gente já passou vários cenários, né, desafiadores e eu prezo sempre muito pela qualidade, né, que eu vejo que quando o cenário vai ficando um pouco mais desafiador, quando a gente foca de fato na qualidade, faz uma boa entrega dos serviços e tudo, você consegue até ter mais destaque do que em outros momentos aonde parece que é mais fácil ter aquilo, né? Parece que quando o dinheiro fica caro, as pessoas ficam mais exigentes e aonde consegue atender essa exigência vira uma oportunidade de crescimento, né? É isso mesmo, exatamente. Então, acho que o Brasil, por diversas razões, ele foi conquistando ao longo do tempo fortalezas na economia. A gente vai ser volátil, nós temos nossos problemas, todos nós aqui sabemos, É. mas principalmente comparando com outros países emergentes, né, o Brasil tem aqui instituições, mercado interno, tem o agronegócio, tem um setor de serviços bastante forte, o setor de saúde é referência no mundo, né? Então, o Brasil tem fortalezas. Né? Ou como dizia um amigo meu quando eu passei pelo governo, tem um acostamento grande, assim, às vezes o carro dá uma derrapada, mas tem um acostamento grande para o carro sair e voltar para a pista. É verdade, é verdade. Não, muito bom. Gostaria de deixar aberto se alguém tiver alguma pergunta, querer também colocar alguma questão aí pro Caio, né? Agora é o momento, né, Caio? É isso, é isso. Mas, enfim, vamos ver se tiver alguma pergunta aqui, fico à disposição também. Sim. Teve algumas colocações anteriores aqui que eu não quis te interromper, né? A Ju, qual o déficit do governo atual em É, 2025? é, Estamos falando aqui de, antes de pagamento de juros, mais ou menos 0,5% do PIB, dá uns 30, 40 bilhões de reais. Quando inclui pagamento de juros, vira um déficit bem grande. E esse é o grande desafio que o Brasil tem nos próximos anos, né? Equacionar a dívida pública. Né? A dívida brasileira hoje é alta, cresce, o governo gasta mais do que arrecada, tem ali umas regras para tentar reduzir esse ritmo de despesa, mas por enquanto não tem sido muito concreta essa redução. E aí, de duas uma, né, Cecília? Quando a gente tem dívida crescente e não consegue controlar os gastos, ou o governo vai ter que aumentar muito impostos para frente, e às vezes tenta, às vezes consegue, às vezes não consegue, ou inflação. Então é por isso que é tão importante essas agendas, como a gente discutiu no final do ano passado, de controle das despesas. Vieram algumas, mas agora como entrar perto das eleições, aí não tem jeito. Né? Acho que nenhum governo do mundo controla despesas perto das eleições. Vamos ter que ver se o próximo mandato presidencial, seja ele com o mesmo presidente ou com outro presidente, a gente vai ter mais sucesso em fazer reformas mais profundas do lado da despesa. O problema do Brasil é que a gente tem 95% das nossas despesas, 96%, 90%, são rígidas, são congeladas, né, por lei, você não consegue cortar.
e ela cresce, na verdade não é congelada, ela é rígida e cresce, às vezes indexada à inflação, indexada ao PIB, indexada ao salário mínimo. Então, sem reformas legais, sem mudanças na Constituição, às vezes, ou em leis, você não consegue. Não é que nem quando vocês vão fazer uma análise da saúde de uma empresa do setor de saúde ou de algum outro setor e fala assim: não, peraí, deixa eu dar aqui, vamos ajustar aqui, corta aqui, corta ali. No governo você não consegue sair cortando, porque é tudo respaldado por lei. Então tem que ter um esforço político, É muito principalmente, grande. de convencer o Congresso de mudar as regras de indexação das despesas. E é difícil, normalmente isso acontece no início do mandato, quando se tem mais capital político. Obrigada, Caio, obrigada. Olha, a doutora Angélica Pimenta, também nossa cliente, ela falou em relação aos investimentos em IAs, porém em rendas variáveis. É, esse que eu tinha comentado nisso, de inteligência artificial, são de empresas, né? Empresa, renda variável, empresas, né? Ações em bolsa e tal. Aqui no Brasil eu não sei como capturar muito bem esse movimento, mas hoje é fácil você fazer investimentos lá fora, né? Qualquer aplicativo da XP ou de qualquer outro, você consegue fazer um investimento lá fora. Eu acho que vale a diversificação. É isso, né? IA subiu muito, mas talvez ainda tenha. Mas aí tem que conversar com mais especialistas. Eu não sou muito especialista nisso, não. Mas acho que, enfim, lá no site da XP, em vários outros sites, você encontra especialistas que podem te dar dicas de qual a próxima NVIDIA para comprar e subir 100, 200, 300%. Aí sim. Bom, Caio, eu queria então agradecer muito a sua contribuição, né, e falar que sempre que você quiser vir aqui, vai ser, né, muito bem-vindo, muito enriquecedor, é uma honra para a gente. Imagina. Nossos clientes estavam ansiosos aí por ouvi-lo. Vou deixar gravada a live para quem não conseguiu assistir. Vários clientes pediram para nós, assim, por favor, grava que eu vou estar, né, atendendo ainda vou estar em cirurgia, tudo. Falei, não, pode deixar que nós iremos gravar e depois disponibilizar tanto aí no Instagram, quanto depois eu subo também para o YouTube. Porque a gente tem que estar sempre atento às oportunidades, aos cenários e várias mudanças. Então, ao longo do ano, já está convidado, se você quiser vir e conversar mais um pouquinho conosco. Maravilha, maravilha. Eu que agradeço, Cecília, o contato, né? A gente esteve junto naquele evento lá em Salvador, Sim, que foi muito bacana lá na Santa Casa. Assim, sempre que vocês quiserem, a gente pode bater esse papo aqui, dar uma atualizada. Vamos ver para onde vai o mundo, né? O mundo do, verdade. do Trump, para onde vai o mundo aqui no Brasil com as eleições. Vamos ver para onde a gente vai. É isso aí, a gente vai atualizando. Obrigado, Muito viu? obrigada, viu, Obrigado pela Caio? Um oportunidade, foi prazer ótimo. sempre. E agradeço a todos pela disposição, por dedicar esse tempo, né, de tantas pessoas, de tantos locais. Aí, muito obrigada. E volta Legal, logo, maravilha. hein, Caio? Fechado. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.